Pronto, já está gravando, então vamos dar início a analisar nossas questões de hoje, ver o que a gente vai aprender, né? O que vai ter de difícil hoje aqui, ou se é só coisa fácil. Será se é só questões fáceis? São e não são. Tem umas que só envolvem uma questão de decoreba. A decoreba a gente não consegue escapar quando se trata de provas. Então, bora lá. Cadê o pessoal daqui que vai escolher direito penal na segunda fase? Eu vou fazer trabalho, Arthur, na segunda fase. Estou preparando um materialzinho ali interessante para a segunda fase de penal. Eu e um colega meu. Trabalho, tu não vai preparar também? Trabalho, não sei. Eu tenho que arranjar uns parceiros para me ajudar, porque eu não dou conta de organizar material só, não. Aí esse que eu fiz a parceria, é colega meu de sala, a gente estudou junto. Aí hoje que ele veio me dizer que passou numa prova ali para delegado, tá? Ele sempre foi muito bom em penal, processo penal. Quando eu estou com dúvida assim, eu pergunto para ele. A gente fez pós junto também na área de penal, processo penal, mas a gente sempre estuda mais, né? Sempre tem alguém melhor do que tu. E tu tem que colar com esses caras, né? Dúvida, chama o cara que é melhor do que tu. Aí eu Aí já eu tô preparando. tô em dúvida em penal e trabalho. Penal assim, é meio chatinho no começo, a pessoa tem que te dar um pouquinho a mais. Trabalho é bem mais fácil de tu dominar. Por isso que eu vou para trabalho. Entendeu? É bem mais fácil. Penal tem alguns detalhezinhos que se tu não forçar um pouco tua mente, tu não consegue enxergar. Entendeu? Então, bora lá começar, depois a gente conversa aí. Esse negócio de penal. Primeira questão envolvendo aqui a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos ver o que essa questão quer. Joaquim, brasileiro, conheceu Jennifer, australiana. E com ela se casou no Brasil. Onde é que se casou? Brasil. Pelo regime da separação de bens. 3 anos após o casamento, Jennifer adquire um imóvel em Maceió. Adquire imóvel em Maceió, Jennifer, no qual o casal passa a residir. Em razão de dificuldades financeiras, o casal resolve se mudar para Sydney. Então, vão para Sydney, na Austrália, local em que estabelecem domicílio. Ó. Estabeleceram domicílio na Austrália e adquirem, em razão de sucesso profissional, vultoso patrimônio. Contudo, aos 40 anos, Jennifer morreu. Sem deixar testamento, sem deixar ascendentes e descendentes. De sua família biológica, apenas é vivo seu irmão, James, que entra na linha colateral, o qual, para a lei australiana, é o único herdeiro legítimo. Então, vamos ver o que essa questão quer. Diante dessa situação, e considerando que, para a lei brasileira, Joaquim é o único herdeiro legítimo, o bem localizado em Maceió será de quem? Ou será dividido? Presta atenção, a James é o irmão, aí a lei australiana diz que ele é o único herdeiro. Aí vem aqui para a lei brasileira, né, dizendo que Joaquim é o herdeiro legítimo em relação a esse imóvel que eles adquiriram aqui no Brasil. Em relação a esse bem, ele vai ser partilhado ou ele vai ficar para o cônjuge, sobrevivente? E agora? Aí parece questão simples, né? Mas isso aí dá uma confusão desgrenhada. Por quê? Porque exige a questão da decoreba. Beleza? Aí a gente sabe que tem aquela história de sucessão. Aí é sucessão de bens. A questão coloca isso aqui, ó, regime de separação de bens, para confundir o candidato. Tem gente que confunde o regime de casamento com a questão de sucessões. Regime de casamento envolve separação em vida. Quando entra na parte de sucessões, é outra história. Alguém morreu e ficou patrimônio, é outra conversa. Aí tem gente que acha que a separação de bens vai influenciar lá na frente, na parte de sucessões, e se enrola todinho.
regime de casamento, a gente analisa qual adotar quando pensa numa possibilidade de divórcio em vida, entendeu? Agora, se morreu alguém na história, é outra regrinha, são outros artigos lá do Código Civil que a gente vai se basear para poder resolver esse problema, beleza? Então, como é que a gente analisa essa questão aqui? Qual poderia ser o gabarito? Partilhado entre Joaquim e James, a gente já descarta essa história bem de partilha de bens entre o cônjuge sobrevivente, o Joaquim, e o irmão colateral. Entendeu? Porque ele tenta confundir. Separação de bens é o quê? Direito de família. Beleza? Herança, sucessório, direito sucessório. Então, não confundam essa história bem aí. Beleza? E o que a Lindby fala? Ela fala o seguinte, ela vai falar que ela determina que a sucessão por morte, ela vai ser regulada pela lei do último domicílio do defunto, né? Do falecido. Porém, tem ressalvas. Ela faz ressalva em relação à sucessão de bens estrangeiros, que é no caso de Jennifer, e o bem está situado no Brasil, localizado lá em Maceió. Aí, nessa hipótese, o que vai acontecer? A sucessão vai ser regulada pela lei brasileira. Em benefício de quem? De Joaquim. Entendeu? Em benefício de Joaquim. Por quê? Porque a lei brasileira é mais favorável. Vocês não já leram algo sobre isso, não? Que fala dessa regulamentação que a gente vai adotar a lei brasileira caso ela seja mais favorável? Vocês já leram isso em algum lugar. Então, a gente vai ficar com a lei brasileira e vai favorecer Joaquim. Descarta essa história bem aqui de partida de James e Joaquim. Tira James da história. Isso aqui piorou, incorporado ao município. Isso aqui é só quando não encontra ninguém, não conseguiu encontrar ninguém para herdar aquilo ali, aí o município vai ficar com isso. Entregue ao município de Sydney. O que sobra? Letra D. Sobra um nome diferente, que o candidato pode ficar assim, sem saber o que significa, mas uma vez ele entendendo que a lei brasileira vai prevalecer, nesse caso bem aí, ele descartaria as outras pela lógica, entendeu? E adjudicar significa declarar judicialmente que um bem pertence a fulano, entendeu? Adjudicar, eu vou declarar judicialmente, ó, isso aqui pertence a X, e eu vou transferir-lhe o direito à propriedade. Gabarito, letra T. Tranquilo? Parece uma questão simples, né? Deve ser uma questão de nível médio, isso aqui é uma questão de nível médio de concurso da FGV, mas é boa para a OAB. Então, bora lá. Já coloquei aqui a observação, ó, em relação a esse negócio de regime de separação. A gente confunde tudo. Mistura o direito de família com o direito sucessório. Questão número 2. Pedro ajuizou uma ação em face de João e ganhou, saiu vitorioso, sendo-lhe atribuído certo bem. Beleza. Anos depois, quando já não era cabível qualquer recurso. Qual é o nome que a gente dá para isso? Quando não é cabível mais nenhum recurso? Não é cabível mais nenhum recurso, nem ação ou impugnação contra a decisão do Poder Judiciário. Aí acontece o quê? Transitou em julgado. Transitou em julgado. Aí foi editada uma lei cuja aplicação faria com que o bem fosse atribuído a João. Então, preste atenção. O cara ganhou. Pedro ajuizou a ação contra João. Beleza, e ganhou. Posteriormente, veio uma lei que caso aplicasse ela, aí o bem seria de João. Porém, a gente observa bem aqui, que daquela primeira ação, não cabe mais qualquer recurso. Qual foi o que aconteceu bem aqui? O trânsito em julgado. Ou seja, a questão fica fácil quando tu enxerga isso, porque ela quer saber isso. À luz da sistemática constitucional, o referido bem deve permanecer com Pedro. Ele vai permanecer com Pedro porque transitou em julgado. Não cabe mais qualquer recurso. A gente procura aqui a resposta. Ele vem que permanecer com Pedro por força da garantia do ato jurídico perfeito. O outro, transferir a João com base no princípio da eficácia imediata, nada a ver.
Aí vem que o outro permanecer com Pedro por força do direito adquirido, ó, não é direito adquirido, não é ato jurídico perfeito. Cadê o que a gente está procurando? A gente está procurando coisa julgada. Bem aqui, ó. Fenômeno da coisa julgada que aconteceu bem aí. Essa daí que é fácil. Era só fazer a compreensão lá, rapidinho, porque a gente sabe dessa história. Não cabe mais recurso, coisa julgada. Algo já foi incorporado, direito adquirido. Algum ato já foi consumado, aí vem a ideia do ato jurídico perfeito. Beleza? Isso aí tudo tem um artigozinho referente lá no Código Civil. E tem também na própria Constituição correlação em relação a isso, onde fala que a lei não vai a lei, vamos supor, a lei nova, não vai prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. Isso é na Constituição. Aí vem o Código Civil, que vai trazer a definição de cada um, entendeu? Então, gabarito letra E. Artigo, ó, Código Civil, parágrafo 1º e 2º, eu sempre mando vocês, quando estiverem estudando letra de lei, fique ligado nos parágrafos, eles são importantes, ó. Bem aqui, ó, ato jurídico perfeito, o já consumado, considero adquiridos, aí ele vem trazendo aqui, ó, coisa julgada, então ele traz toda a definição. Terceira, essa daqui deve ser fácil, deixa eu ver. A Lei X entrou em vigor na data de sua publicação, por força de dispositivo legal expresso nesse sentido, ou seja, a lei já dizia que ela ia entrar em vigor na data de sua publicação, beleza? Vocês sabem que tem essa possibilidade, mas a gente tem também uma regra, quando ela é omissa. Aí vem aqui, ó, ela já entrou em vigor, preste atenção bem aqui. Entrou em vigor na data da publicação. 45 dias após, nova lei, sem dispor sobre a vigência, então vem uma nova lei que já não diz quando que ela vai entrar em vigência, alterou determinado artigo da Lei X. Então, está aqui Lei X, entrou em vigência na data da publicação no Diário Oficial, aí 45 dias depois vem outra lei que modifica um artigo da Lei X. Aí ele quer, e nada falou sobre a vigência. Essa lei que alterou o artigo da Lei X vai entrar em vigência quando? É isso que ele quer saber. O dispositivo com alteração passa a vigorar quando? Quando a lei não fala a sua data de vigência, de início da vigência, qual é a data padrão que a gente segue, o prazo padrão que a gente vai seguir? Isso é coisa fácil. A gente tem dois prazos que a gente segue quando a lei é omissa em relação ao início da sua vigência. Quais são esses prazos? Quem sabe? É esquecer. Estão confusos? Estão com vergonha? Quando a lei é publicada, ela pode entrar na data da publicação, desde que ela seja expressa. Quando ela é silente, quando ela nada fala sobre o início, qual é a regra? 45 dias após a sua publicação, se for brasileira. Ou 3 meses após a publicação, no caso de legislação estrangeira. Aqui, portanto, essa lei que alterou o artigo da outra lei vai entrar em vigor 45 dias após a publicação da lei Y. Questão fácil. Questão fácil. Rapaz, eu não lembrava mais disso aí, não. Entendi agora, eu também não Isso lembrava, não. aqui é questão fácil, isso aqui é coisa básica, 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 que o cara não pode esquecer. É tipo aquela história de teoria da atividade e ubiquidade lá do Código Penal. É coisinha básica, que se tu não botar na tua cabecinha, tu vai errar. Entendeu? É isso que ele queria saber. Era só esse prazo de 45 dias.
Tranquilo? E outra coisa, se eu publiquei uma lei, ela já está em vigência, eu quero alterar ela, como é que eu altero ela? Somente com outra lei. Somente com outra lei. Porque se você. Isso aí é até chato, porque vamos supor, a gente sabe que tem muitas alterações legislativas todo ano. Mas se vocês forem pegar a lei em si, que alterou, às vezes ela vem só com um artigo. Lei, número tal, aí o que ela quer inserir em outra determinada lei. Vamos supor, vocês pegam o Código Civil ou a própria Constituição, lá pela internet mesmo, e coloca Ctrl X, que vai aparecer uma caixinha de busca. Coloca esse Ctrl X, não, é Ctrl F. Ctrl F. Aí tu vai digitar 2022. Quando digitar 2022, ele vai mostrar todas as alterações que foram feitas. Essas alterações vão estar relacionadas a uma lei que alterou ou o Código Civil, ou o Código Penal, ou o Código de Processo Penal. Entendeu? Então, quando saem essas leis novas, a gente não precisa ficar louco querendo saber qual é a lei, não. Só procura saber o que ela está querendo fazer. Ela está querendo modificar algum artigo lá do Código de Processo Civil. Aí tu corre no Código de Processo Civil, digita lá 2022, tu vai saber tudo que foi alterado. Entendeu? Vai ver todas as atualizações. Desde que tu faça essa consulta pelo site do Planalto. Não é qualquer arquivo que tu vai pegar na internet que tu vai achar, não. Tu tem que ir lá pelo site do Planalto, porque eles ficam atualizando. Beleza? Mas é assim, publicou, quer alterar? Outra lei, para poder alterar. E ainda tem que observar o prazo. Então, gabarito aqui, no caso, 45 dias após a publicação da lei Y, que alterou a lei X. Essas coisinhas básicas aí. E, Arthur, se a lei fosse estrangeira, tu pode repetir É 3 aí? meses. 3 meses. Grato, beleza. 3 meses. 45 dias brasileira, 3 meses estrangeira. Então, bora lá. Agora sim a gente vai para a parte geralzona aqui do direito civil. Aqui vai ficar, aqui tem bastante questões da OAB. Então, vamos lá. Primeirinha aqui, de 2017, exame de 23. Em um bazar beneficente, e fica de olho que aqui vai aparecer os gatilhos de indução ao erro aqui, nessas questões da OAB. Em um bazar beneficente, promovido por Júlia, Marta adquiriu um antigo faqueiro, praticamente sem uso. Acreditando que o faqueiro era feito de prata, então Marta, né, que está indo lá comprar nesse bazar, aí Marta, achando que era de prata, ela fez o quê? Ofereceu um preço elevado, sem nada perguntar sobre o produto. Júlia, acreditando no espírito benevolente, né, de ajuda, né, da sua vizinha, prontamente aceitou o preço oferecido. Então, a gente já está percebendo aí que a que aceitou o dinheiro pelo faqueiro, a gente está percebendo aqui que não tem nenhum espírito de dolo aqui, ou de se aproveitar. Até porque a gente tem que analisar todo o contexto. Bazar beneficente é para quê? Não é para ajudar quem está vendendo? Se eu quero ajudar, vamos supor, eu quero ajudar fulano dando R$1.000 para ele. Mas eu não quero dar R$1.000 de cara, porque ele pode ficar assim meio receoso e não querer aceitar minha ajuda. Vou lá no bazar dele, compro algo que não merece R$1.000, mas eu dou 1.000. Essa é a ideia do bazar beneficente. Não é também a gente aproveitar porque o cara está desesperado querendo vender as coisas, não. Então, bora lá. Após 2 anos de uso constante, Marta percebeu que os talheres começaram a ficar manchados e a se dobrarem com facilidade. Consultando o especialista, ela descobre que o faqueiro era feito de uma liga metálica barata, de vida útil curta, e que, com o uso reiterado, se deterioraria. De acordo com o caso narrado, a afirmativa correta. Aí eu pergunto, tem algum vício aí no negócio jurídico praticado por elas? Tem ou não? Eu já deixei bem claro que não teve. Ao explicar a ideia do bazar beneficente e demonstrar que Júlia não mostrou nenhum dolo, nenhuma intenção de se aproveitar da atitude. Quem estava tentando se aproveitar era a Marta. Mas teve algum vício aqui que possa garantir
um reembolso à Marta, que deu um preço elevado pelos talheres? Não. Mas se a pessoa não lê direito, ele vai achar que tem algum vício no negócio jurídico praticado por ambas. Não tem. Ó. É porque Marta, ela que achou que era de prata, né? Pois é. Ela que achou. E a outra não tá sabendo de nada. A outra tá só achando que ela é boazinha. Não sabendo, né? É o lobo na pele de cordeiro. Então, qual é o gabarito? Porque ele tenta jogar para aquele negócio lá de erro, né? Erro, dolo, lesão e por aí vai. Só que aí, ó, o negócio foi válido, não teve problema nenhum. A gente não vai falar em anulação, não, por conta de erro, entendeu? Por conta daquela falsa percepção da realidade. Não, 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 não. Era só entender a pegadinha, beleza? Então, qual vai ser o nosso gabarito? Letra, vamos ver aqui. Letra B, Letra o B. negócio é plenamente válido? Deixa eu ver aqui o restante. Letra A, a compra e venda firmada entre Marta e Júlia é nula, por conter vício em seu objeto, um dos elementos essenciais do negócio tipo, não tem vício nenhum. C, o prazo decadencial a ser observado para que Marta pretenda judicialmente o desfazimento do negócio, cadê? Deve ser contado da data da descoberta do vício. Ele está dando a ideia que tem vício, que não tem vício nenhum, já percebeu, não vai cair na pegadinha. Letra D, de acordo com a disciplina do Código Civil, Júlia poderá evitar que o negócio seja desfeito se oferecer um abatimento no preço de venda proporcional à baixa qualidade do faqueiro. Tem isso aqui pode aparecer em outras questões, mas aqui não é o caso, entendeu? Até porque a gente percebeu que não teve a questão do vício. Mas eu já vi essa parte bem aí dessa letra D aparecer em outras questões, beleza? Eu acho que vai aparecer alguma coisa aqui. Mas o interessante era só perceber que não teve nenhum vício, mas também tinha que entender um contexto. O contexto era entender a sentença do baseado beneficente e entender que Júlia apenas achou que a outra era boazinha, né? Por isso quis dar aquele valor acima do merecido, beleza? Pelo objeto. Então, gabarito, letra B de bola. Considerado válido, beleza? Já que Júlia não tinha qualquer motivo para suspeitar do engano de Marta. Fica de olho, isso aqui é um assunto que gosta de cair. Ele vai aparecer em outras questões da OAB. E depois ele aparece em questões de concurso também. Calma que vai ficando fácil, mais pela frente vai ficando fácil. Está aqui no início. Quinta. A cidade de Asa Branca, presta atenção, é um assunto que gosta de cair porque ele é muito bom para fazer questões, para criar esses casos hipotéticos. A cidade de Asa Branca foi atingida por uma tempestade de grandes proporções. As ruas ficaram alagadas e a população sofreu com a inundação de suas casas e seus locais de trabalho. Antônio, que tinha uma pequena barcaça, aproveitou a ocasião, aqui ó, espertine, para realizar o transporte dos moradores pelo triplo do preço que normalmente seria cobrado, tendo em vista a premente necessidade dos moradores de recorrer a esse tipo de transporte. Pronto, ele está falando aqui sobre vícios do negócio jurídico. O que a gente vai ter que enxergar aí, qual é o vício? Qual é o vício? Quais são os vícios, na verdade? Os vícios, nesse caso aí, os vícios de consentimento do negócio jurídico, é o erro. O erro, ele está correlacionado a um equívoco. Entendeu? Tu te engana em relação a alguma coisa. Erro é um equívoco, eu me enganei. O dolo, no dolo, a gente já vê a ideia da malícia. Entendeu? No dolo, tu é enganado. No erro, tu te engana. Tu não sabe aquilo ali e tal, tu te enganou. No dolo, tu já foi enganado. Aí tem a coação. A coação, a gente já pega a ideia. Coagir alguém é forçar. A coação ela pode ser física ou moral. Qual é o outro que tem aqui, que pode aparecer nas questões? O estado de perigo. Beleza? O estado de perigo, ele envolve a ideia de salvar a si ou alguém.
estado de perigo. Ele pega essa ideia bem, ó, de salvar si ou outra pessoa, beleza? Tá faltando mais um. Lesão. Geralmente as questões elas vão querer brincar, fazer a confusão em relação a lesão e estado de perigo. Lesão e estado de perigo, eles são meio parecidos. Beleza? Só que lesão, ele vai tratar da questão, ele vai envolver um pouco a tua inexperiência ou a questão da tua necessidade. Beleza? É tipo assim, ele não fica preso à ideia do estado de perigo. O estado de perigo ele envolve a questão mesmo de perigo de morte, beleza. Na lesão, não. Envolve a questão da necessidade. Será que aí não é estado de necessidade? Será que aí não é lesão? Porque está a ideia de necessidade do transporte do pessoal e não necessariamente está envolvendo perigo de morte aí. Está com cara de lesão ou vamos analisar para ver se não é estado de perigo. Ou lesão ou estado de perigo. Bem aqui. Então, vamos lá. Ele colocou aqui um elemento, premente necessidade, aumento do preço para se aproveitar. E o pessoal faz o que no momento desse? Da premente necessidade? Paga. Acaba pagando. Nesse caso, em relação a citado negócio jurídico, ocorreu o quê? Quando tu puxa o elemento X da questão logo no enunciado, facilita se esse elemento X não tiver repetição. Se aparecer só ele isolado, o olho da gente vai certinho, vai logo certinho na resposta. Então, vamos ver bem aqui. Deixa eu perguntar de novo para vocês. Aqui é estado de necessidade ou lesão? Estado de necessidade ou lesão? Cuidado também, porque ele usa um gatilho bem aqui, ó. Ele usa bem aqui, ó. Necessidade. O estado de necessidade não, é estado de perigo, porque os dois, o estado de perigo e a lesão, eles trazem essa ideia, entendeu? Só que o estado de perigo, volta de novo, o estado de perigo envolve a ideia de salvar alguém ou se salvar. Pega essa ideia bem, ó. Estado de perigo, eu quero salvar alguém ou me salvar. E por conta disso eu acabo assumindo uma obrigação onerosa. Vamos supor, eu quero salvar meu filho, e só tem médico X na cidade, ele é um médico particular, e ele só vai fazer essa operação se eu pagar 100 mil reais para ele, sendo que é uma operação que custa 10 mil. Isso é estado de perigo, eu quero salvar alguém, ou salvar a mim mesmo. Já na lesão, envolve a questão, tem essa possibilidade também da necessidade. Pode vir essa ideia da necessidade, só que ele vai além, beleza? E aqui, eu não quero salvar ninguém do perigo de morte. O pessoal está apenas querendo se transportar para um outro lugar. Então, via de regra, não trouxe a ideia de salvar ninguém. Então, possivelmente vai ser lesão. Lesão. Possivelmente vai ser lesão. Bora ver aqui se aparece mesmo. Estado de perigo, ó. Dolo, lesão e erro. É lesão ou não é? Lesão. Gabarito, lesão. Dá para confundir, se eu não gravar com firmeza, dá para confundir. Porque na hora da prova pode dar um branco. Só dá para confundir. Aí o dar um branco, o cara fica, agora lascou, porque eu não tô tentando, não tô conseguindo distinguir se é estado de perigo ou se é lesão nesse negócio. Mas associa estado de perigo a ideia de salvar de morte alguém. Então, bora lá. Se não fosse essa explicação aí, eu ia na letra A. O cara vai mesmo na letra A, porque ele traz toda uma ideia de perigo. Ele traz toda uma ideia de perigo aqui, ó. Ele traz uma ideia de necessidade. Aí o cara fica doidinho para marcar a letra A. Ele fica assim, rapaz, pela lógica. Tá fácil demais. Pela lógica, é a letra A. Perigo, é a letra A. Aí se lasca, não é a letra C. Só tomar cuidado entre estado de perigo e lesão. Entendeu? Vamos ver essa outra aqui, o que ela vai falar. João, o único herdeiro de seu avô, Leonardo, recebeu
por ocasião da abertura da sucessão deste último, da abertura da sucessão do avô, recebeu o quê? Todos os bens. Inclusive uma casa repleta de antiguidades. Necessitando de dinheiro para quitar suas dívidas, uma das primeiras providências de João foi alienar uma pintura antiga. Então, ele vai lá vender a pintura antiga, que sempre estiver exposta na sala da casa, por um valor módico, um valor razoável, pequeno. Ao primeiro comprador que encontrou. O que a gente já pega bem aqui? Quitar dívidas. Quitar dívidas é o quê? Ele está diante de uma necessidade. Presta atenção, necessidade. E outra, ele vai vender uma pintura antiga, que ele não sabe o valor, porque ele não tem o quê? Experiência. Então, ele não sabe analisar o valor daquilo ali. E vendeu, afobado. João, semanas depois, leu nos jornais a notícia de que reaparecera no mercado de arte uma pintura valiosíssima de um célebre artista plástico. Sua surpresa foi enorme ao descobrir que se tratava de quê? Da pintura que ele vendeu. Com valores milhares de vezes maior do que o por ele cobrado. Por isso, pretende pleitear a invalidação da alienação. Será se ele consegue invalidar? Acho que sim. Aí eu pergunto, qual o vício do negócio jurídico que aconteceu bem aí? Qual o vício? Erro, dolo. Dolo não, descarta dolo. A gente descarta a coação. A gente descarta estado de perigo, porque envolve situação relacionada à vida, né? E fica lesão. Pela explicação de cima, é lesão. Na lesão entra a ideia da necessidade e entra a ideia da inexperiência. Então, Entendeu? pela explicação de cima lá, que é necessidade, seria lesão. Então, vamos ver aqui o que aparece nas questões. Parece que ele já botou o nome lesão bem na letra A. Vamos ver se é a letra A. O negócio jurídico de alienação da pintura celebrado por João está viciado por lesão. Vamos só destacar que ele fala lesão. Letra B, o direito de João obtém validação do negócio jurídico. Erro. Aqui ele falou erro. Letra C, a validade, pintura subordina-se a necessariamente a prova de que o comprador desejava se aproveitar. Não, aqui ele está condicionando. Comprovar que o outro queria... Não. Ele pode errar por si só. Se o comprador da pintura oferecer suplemento do preço pago, de acordo com o valor de mercado, João poderá optar entre aceitar a oferta ou invalidar. Errado. É tipo assim, se o comprador ele oferece um suplemento para compensar, diz, não, eu vou te dar X para eu poder ficar com a obra. Ele não pode optar. Ele tem que aceitar. Entendeu? Ele tem que aceitar. Então, aqui está o erro da letra E. Ele não pode optar, ele tem que aceitar o suplemento. Porque a ideia de suplementar o valor já está trazendo uma ideia de equilíbrio e ele está dando o valor que ele merecia. Entendeu? Então, ele tem que aceitar. Aí, aqui, ele condicionou a ideia de prova de que o outro queria se aproveitar para poder alienar alguma coisa, para poder invalidar alguma coisa. Aqui ele falou que foi erro. E aqui ele falou que foi a lesão, porque entrou a ideia tanto da necessidade quanto da inexperiência. É o gabarito? Letra A? É o gabarito, letra A. Gabarito, letra A. O negócio está viciado por lesão, porém ele produz todos os seus efeitos, entendeu? E chegou a produzir todos os seus efeitos regulares no momento da celebração. Mas ele consegue, sim, tentar a anulação desse negócio. Porque ficou comprovado aí o vício. E eu não preciso demonstrar que o outro sabia. Não. Vamos supor que eu comprei, também não sabia e acabei descobrindo que era uma pintura valiosíssima e etc, etc. Gabarito, portanto, letra A. Beleza? Tem mais, eu falei que é um assunto que gosta de cair no AB? Esse aqui? 2020 já, ó. Tem mais questões sobre isso aqui. Não sei se aqui aparece uma do avião. Tem, do avião.
eu ver aqui. 7. Deixa eu ver com essa. Ó, 2022. Vamos ver se envolve esse negócio de vícios do negócio jurídico. Jorge foi atropelado por Vitor em 2/2/2016. Em razão desse evento, Jorge sofreu danos morais, materiais e estéticos, os quais surgiram e foram percebidos por ele imediatamente após o acidente. Tempos depois, em 31/1/2021, quando a gente vê duas datas, a gente já sabe que vai envolver algo relacionado à prescrição ou decadência. Pega a data do fato, 2016. Então, vem aqui 2021. 17, 18, 19, 20, ixi, passou um tempinho, né? Aí Jorge procura você, como advogado, e disse que pretendia ajuizar uma ação de reparação. Agora, né, que ele vai entrar com uma ação de reparação. Sobre a hipótese apresentada, você deve informar para Jorge que... Bora lá. Ponto da questão. A questão, ela vai analisar aí se o candidato consegue diferenciar um negócio jurídico aqui extracontratual do contratual. Quando que é extracontratual e quando que é contratual. Porque se ele não enxerga a diferença de um e de outro, ele não vai saber a prescrição. Entendeu? Para essa reparação civil extracontratual e a reparação civil contratual. Qual é a diferença da história aí? Não é difícil, não. Acho que, se eu não me engano, extracontratual é 3 anos. A extra é 3 e a contratual é quantos anos? 10. A extra é 3 e a contratual é 10 anos. Mas o que significa dizer reparação civil extracontratual? Ou seja, ela não advém de uma relação contratual. Entendeu? Uma coisa é eu fechar um contrato com alguém, ambas as partes, aquela bilateralidade e tudo mais. Eu vou ter um negócio contratual, entendeu? Seguir um padrão contratual. O que não segue esse padrão, a gente vai dizer que é extracontratual. Aí foi um acidente, ambas as partes não fizeram nenhum tipo de acordo, nem nada. Aí então a gente vai dizer que aí encaixa a ideia da reparação civil extracontratual. E o prazo prescricional é menor. É de 3 anos. Tranquilo? É de 3 anos. Então vamos ver aqui o que ele fala. Sobre a hipótese apresentada, você deverá informar para Jorge que o prazo de 10 anos, ó, errado, porque não é contratual, é extracontratual. Letra B. A petição está prescrita. Será que prescreveu, ó? 2016 para 2021, passou 3 anos? A letra B, essa mesmo. Deixa eu ver aqui. A petição está prescrita, tendo em vista que o prazo de 3 anos ao qual se vincula a pretensão de reparação civil extracontratual. Aqui ele fala, ó, extracontratual 5 anos, a gente vai eliminando, ó, elimina. O outro, ele fala 10 anos. Então, facilitou. A letra B? Letra B. Gabarito letra B. Mas se a pessoa não soubesse isso aí, ele acertaria? Só se fosse na sorte. Reparação civil extracontratual, 3 anos. Contratual, 10 anos. Só isso? Não. É só isso que tem no Código Civil de prescrição? Não, tem muita coisinha. Tem prescrição até de 1 ano. Tem de 1 ano, 3 anos. Tem de 2 anos. Tem de 4 anos. Entendeu? Tem tem de 5 anos. Tem muita coisa. E essa aí de 10, que é a regra geral. Então, a gente tem que ir gravando alguns detalhes. Porém, aqui nos comentários, eu tento deixar esse negócio É porque, completo. se você não lembra esse E aqui de 3 anos aí, jogava na letra C. Porque o de 5, ele é mais comum. Ele é mais comum de aparecer em provas, ele é mais comum de aparecer nas nossas leituras de lei, de legislação, mas tem vários outros prazos. Olha aqui, ó. Ó, tem de 1 ano, tem de 3 anos, tem de 2, tem de 4 e tem de 5. Esse aqui ele é mais e tem o de 10. Entendeu? Muitos prazos. Oitavo, é por isso que tem que ficar treinando, tem que ficar fazendo questão, e faz de novo, e faz leitura, e repete, e vê se decorou a questão, porque tem gente que faz a questão, responde, beleza, aí depois passa um tempo, ele vai fazer e não esqueceu, não lembra mais.
Por isso que tem que fazer o exercício, entendeu? Prova de OAB, prova de concurso é repetição. Não tem pra onde correr, não. É decorar mesmo. Não adianta reclamar da prova, não. Claro, a prova não analisa o nível real da pessoa, se a pessoa sabe fazer isso aqui. Não, só quer saber se tu decorou. É isso mesmo. Decorou, decorei. Passei, pronto. Agora depois tu te vira lá no mercado. Oitava. Em ação judicial na qual Paulo é réu, levantou-se controvérsia acerca de seu domicílio. Vamos lá. É relevante para a determinação do juiz competente. A gente sabe que isso tem importância. Paulo alega que seu domicílio é a capital do estado do Rio de Janeiro. Aí vamos lá, o cara está dizendo que é lá, né? Ainda vão teimar com ele. Rapaz, eu moro ali no estado do Rio de Janeiro. Mas o autor sustenta que não há provas de manifestação de vontade de Paulo no sentido de fixar seu domicílio naquela cidade. Ele está dizendo que não tem prova, mas o cara está dizendo, né? Bora lá. Sobre o papel da vontade de Paulo, que está dizendo que o domicílio dele é no estado do Rio de Janeiro, assinala a afirmativa correta. Essa daqui, ó, é uma questão meio difícil. Por quê? Porque ela tem com essa história bem aqui, ó, fato jurídico, em sentido estrito, fato jurídico, ato jurídico em sentido estrito, de novo. Aí vem a outra, é um negócio jurídico, a vontade de Paulo é relevante, aí vem, bora lá. Ela fica difícil por conta disso. Ela exige que o candidato saiba diferenciar esse negócio bem aí, que é um negocinho chato. Saber diferenciar o que é fato jurídico, o que é ato jurídico, o que é ato fato jurídico e por aí vai. E o que é negócio jurídico, entendeu? Então vamos ver o que a gente pode fazer para acertar essa questão sem matar muita cabeça. Eu acho que não dá nada. Ela só sai se a pessoa soubesse essas definições. Mas vamos ver o que dá para fazer aqui. Só uma dica, a vontade dele é importante. A vontade dele aqui é importante. Então vamos lá. Por se tratar de um fato jurídico em sentido estrito, a vontade de Paulo na fixação de domicílio é irrelevante. Ó, a gente já pega a dica. B. Por se tratar de um ato fato jurídico, a vontade de Paulo na fixa, ó, é irrelevante. Errado. Porque se ele está dizendo que é lá, eu vou descartar a vontade dele? Não posso. Já eliminamos duas. Ó, aqui ele fala relevante. E aqui ele fala relevante. Vamos ver se a gente encontra alguma palavrinha aqui que possa eliminar um aqui. Deixa eu ver a letra C. Por se tratar de um ato jurídico em sentido estrito, embora os seus efeitos sejam pré-determinados pela lei, embora seus efeitos. Isso aqui é uma ressalva. Segura. Ressalvas são indicativos de gabarito. Segura. Embora seus efeitos sejam pré-determinados pela lei, a vontade de Paulo na fixação é relevante, no sentido de verificar a existência de um ânimo e permanecer no local. Segura. Tá? Não estou dizendo que é o gabarito. Vamos ver aqui a letra D. Por se tratar de um negócio jurídico, a vontade de Paulo na fixação de domicílio é relevante, já que a manifestação de vontade que determina quais efeitos jurídicos o negócio irá produzir. Tá certa a letra D? O que eu poderia pegar na letra D para dizer que ela está errada? O final. O final ele fechou qualquer outra possibilidade. Ele está falando o seguinte, ó, ele está falando que é a manifestação de vontade que vai determinar os efeitos. Ou seja, ele não trouxe qualquer outra possibilidade, ele fechou as possibilidades quando ele reduziu a uma coisa só. Aí ele deixou a letra D errada. Resumindo, dava para acertar a questão sem saber diferenciar ato jurídico em sentido estrito, ato fato jurídico e por aí vai. Daria. Pensei que não dava certo. Mas dá. Beleza? E esse negócio de ato jurídico, em sentido estrito, significa dizer que a vontade dele aí, eu estou dizendo que a vontade dele é um elemento essencial, entendeu? É um elemento essencial em todo o desenvolvimento desse negócio jurídico, beleza? Mas isso aí não é tão relevante para vocês tentarem gravar isso aí, não. E não fica doido com isso, não.
A gente só tenta fazer a aplicação aqui de alguma coisa que facilite a gente chegar ao gabarito sem precisar ficar doido da cabeça tentando decorar essas coisas. Não se desespere, não. Sempre vai ter uma outra questão que a gente não vai conseguir acertar numa prova. Então, a gente não perde tempo com ela. A gente perde tempo com as básicas, que é o que mais cai. E dominar o conhecimento básico desses assuntos principais de prova. Beleza? Gabarito letra C. Deixa eu ver outra. 2017. Eduardo comprometeu-se a transferir para Daniele um imóvel. Bora lá. Transferir um imóvel que possui no litoral, mas uma cláusula especial no contrato previa que a transferência somente ocorreria, ó. A transferência somente ocorreria. Evento futuro e certo ou incerto. É isso que ele vai querer tratar aqui. Então, bora lá. A transferência somente ocorreria caso, ó, aqui a condição aqui, ó. Eu já dei das dicas, praticamente. Caso a cidade em que o imóvel se localiza viesse a sediar nos próximos 10 anos um campeonato mundial de surf. Esse caso indica a ideia de possibilidade. Beleza? E ele também indica o quê? Uma condição. A condição é um termo futuro e incerto. É um evento, né? Evento futuro incerto. Condição, evento futuro incerto. Eu não tenho certeza se aquilo ali vai de fato acontecer. Então, vamos ver aqui. O que vai acontecer nessa questão? Continuando. Depois de realizado o negócio, todavia, vem aqui a ressalva, todavia, com o advento de nova legislação ambiental, impôs regras impeditivas. Pronto, acabou com o evento. Impeditivas para a realização do campeonato naquele local. Sobre a incidência de tais regras, assinale a afirmativa correta. Pegou a dica da condição? A gente já consegue fazer eliminações. Condinho, condinho. A gente até bota um IN para tentar associar ao incerto. Aí vem aqui, ó, letra A. Daniela tem direito adquirido à aquisição do imóvel, pois a cláusula especial é um termo. Não é termo. O termo é evento futuro e certo. Então, não é termo. A gente pegando o bizu do termo e da condição, a gente vai fazendo eliminação. Deixa eu ver aqui a letra B. Previsto uma condição na cláusula. Beleza, aqui é uma condição. Deixa eu ver outra que fala. Ó, aqui fala termo, que elimina. Deixa eu ver aqui. Aqui fala condição. Então, pronto. Ou é letra B de bola, ou é letra D. Dê uma lida aí e vê se dá para acertar. Na letra D tem a palavra somente, né? Não, mas cuidado. Eu vou na letra B. Não se analisa esse somente de forma isolada. Já falei muito sobre ele. Eu acho que ela não tem direito adquirido, não. Pois é. Ela não tem direito adquirido aí coisa nenhuma. Justamente pelo fato da condição ser algo incerto. Eu não estou te dando certeza de que tu vai conseguir a propriedade daquilo. Eu não estou te dando certeza de nada. Entendeu? Por isso que a condição ela tem essa ideia do incerto. Beleza? E outra, a gente tem as divisões, a gente tem a condição resolutiva. Vai até aparecer em questão aí, ó. Vai aparecer numa questão de juiz. Condição resolutiva e condição suspensiva. Se você souber diferenciar um e outro, já consegue eliminar várias coisas numa questão que parece ser difícil. Vocês já ouviram falar em resolução contratual? Quando a gente vai extinguir um contrato por meio da resolução, a gente vai desfazer algo que já está existindo.
Então, significa dizer que a condição resolutiva, eu estou com o meu direito adquirido, e na hora que ela acontecer, eu perco. Isso na resolutiva. Na suspensiva, eu tenho uma expectativa, mas na hora que bater certinho lá, o evento futuro incerto acontecer, aí eu passo a ter o direito. Aí o cara pega essa ideia de resolutiva e suspensiva, ele já consegue dominar muita coisa nessas questões, quando eles tentam dificultar falando de condição resolutiva e suspensiva. E aqui, ela não tem coisa de direito adquirido, coisa nenhuma, já que o evento futuro não vai acontecer. Então, o gabarito é a letra D. Ela só tem uma expectativa de direito. O somente, para que colocaram somente? Somente para te fazer errar, porque eu posso tirar ele não altera nada. Daniela tem expectativa de direito à aquisição do imóvel, uma vez que há uma condição na cláusula especial. Porém, eu já expliquei no primeiro material. Encontrou somente, tira ele e vê se altera. E continua lendo. E vê se vai aparecer alguma expressão explicativa, ou ressalva, ou qualquer algo a mais que venha a ampliar a questão. Aí também, uma vez que, introduz o quê? Uma explicação. Uma vez que há uma condição na cláusula especial, é uma explicação. Ele está explicando o porquê que ela só tem expectativa de direito. E o somente, ele aparece somente para te induzir a erro. Gabarito D. Tranquilo? Bora aqui atrás de outro. E lembrando que nesses negócios eles gostam de misturar condição, aí tem o termo e tem o encargo. Ainda tem um encargo também. Eu botei aqui, encargo é tipo uma contraprestação. Vamos supor, olha, eu vou te dar esse carro aqui, mas tu vai ter que ficar buscando meu filho todo dia na escola. É um encargo. Se não, perde o carro. 10ª. Arnaldo foi procurado por sua irmã, Zulmira, que lhe ofereceu 1 milhão para adquirir apartamento, que ele possui na Orla da Praia. Então, tá aqui, a irmã dele chegou, quero comprar aquele apartamento. Receoso, no entanto, que João, o locatário, que atualmente ocupa o imóvel, e porque Arnaldo nutre profunda antipatia, viesse a cobrir a oferta, exercendo seu direito de preferência, propôs a Zulmira que constasse na escritura de compra e venda o valor de 2 milhões. Então, como é a história bem que eu estou morando lá no apartamento e vem fulano que quer comprar. Quando isso acontece, vamos supor, o apartamento pode até estar à venda, beleza, está à venda, tu vai ficar no aluguel aí, pagando teu dinheiro, teus 7 mil por mês, mas eu vou botar ele à venda, beleza. Quando o cara coloca à venda, quem está lá, o inquilino, ele tem preferência na compra, entendeu? Ele tem preferência. Tipo, ele não pode sair vendendo para qualquer um, não, ele tem que procurar o inquilino para ver se ele vai querer ou não, etc. Ele tem a preferência. E o que ele está fazendo aqui? Uma vez que eu estou tentando enganar alguém, olha, que era para ser 1 milhão, vou colocar 2 milhões. A gente vai tentar enganar aquele cara ali, que é para ele não querer comprar. Quando eu estou tentando fazer isso aí, qual o nomezinho que a gente pode usar como substituto de enganar alguém, de ludibriar? Aqui dentro do direito civil tem um outro nome que a gente usa. Se tu Má fé. Não, não, não. Não, dentro aqui desses negócios aqui de vícios. Tem um nome. Começa com S. Simulação. Eles vão simular, entendeu? Eles vão fingir que ela está pagando 2 milhões e não 1 milhão, entendeu? Aí está tendo uma simulação. Extraiu a ideia da simulação, fica fácil acertar a questão. Realizado nestes termos, onde estão enganando o outro, lógico, tem a questão de má-fé e tudo mais. Só que a gente puxa um nome específico aqui que vai configurar o vício no negócio jurídico. Simulação. Ó. Aí vem aqui, ó, pode ser anulado no prazo da decadência de 2 anos, emitido de dolo. Aí ele vem aqui, ó, dolo.
não é dolo, ele vem aqui, ó, erro, não é erro, não tem nada a ver, dentro que a gente já viu lá atrás, ó, não se encaixa em dolo nem em erro. Até aqui, ó, simulação, deixa eu ver se é só aqui que fala simulação. Aqui, fraude contra credores, nada a ver, fraude contra credores. Simulação. Um negócio simulado, um negócio fingido. É nulo em virtude de simulação, o que pode ser suscitado por qualquer interessado no negócio. Gabarito, letra C. Beleza? Então, a gente tem esses defeitos ou vícios do negócio jurídico. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. Eu fico querendo falar estado de necessidade. Não tem nada a ver. Estado de necessidade é lá no direito penal. É estado de perigo, fraude contra credores, aí vem a ideia da simulação. Beleza? Todos entram dentro da ideia de vício do consentimento, exceto fraude contra credores, que entra como um vício social. Lembrei agora daquele vício redibitório. Vício redibitório é vício oculto, é só sinônimo. Entendeu? Então, vamos lá, gabarito letra C. O direito, ele trabalha muito com sinônimos. Outras palavrinhas para indicar a mesma ideia. Gabarito letra C, ó, tá aqui os vícios, ó. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores, e aqui a ressalva aqui da fraude contra credores, que entra como um vício social. Simulação, é muito fácil enxergar essa ideia da simulação. 11. Gumercindo, 77 anos de idade, vinha sofrendo efeito de mal de Alzheimer, que, embora não atingisse sua saúde física, perturbavam sua memória. Durante uma distração de ser enfermeiro, conseguiu? Fugiu. A despeito dos esforços de seus familiares, ele nunca foi encontrado. E já se passaram 9 anos. Ó, presta atenção. Ele tinha quantos anos? 77. 77 mais 9, e já passou de 80 e muito. E mais de 9 anos sumido. Ó. 9 anos do seu desaparecimento. Agora, seus parentes lidam com as dificuldades relativas à administração e disposição do seu patrimônio. Já estão doidos querendo fazer ali inventário, e depois ali uma partilha. Assinala a opção que indica o que os parentes devem fazer para receberem a propriedade dos bens. Então, bora lá. Letra A. Somente com a localização do corpo será possível a decretação. É errado. E se nunca achar o corpo? Aí lascou, né? Então, somente aqui ajudou a gente. Ele fechou. Letra B. Eles devem requerer a declaração de ausência ou nomeação de curador dos bens. E, após 1 ano, a sucessão provisória. A sucessão definitiva, com transferência da propriedade dos bens, só poderá ocorrer depois de 10 anos de passada em julgado a sentença. Isso daí é esperar demais, né? A gente percebe até uma falta de razoabilidade. Descarta essa daqui. Tempo demais. Letra C e letra D. É porque essa questão, ela envolve letra de lei. As questões de direito civil, dificilmente, assim, elas vão puxar alguma coisa mais teórica. Igual aquela lá do ato, fato jurídico, etc. Dificilmente. Elas puxam muito decoreba de letra de lei. E tem essa questão da sucessão, onde pode-se requerer a sucessão definitiva, desde que a gente prove que o ausente conta com 80 anos de idade e que seja de 5 anos, né, a data das últimas notícias sobre ele. Então, a gente pegou 77 e pegou 9. Passou os 5 anos, porque foram 9 anos da notícia. E ele completou 80, passou de 80 também. Beleza? Então, qual é o gabarito? Letra C. Fala na morte. É a letra Letra C de casa. Tranquilo? Entra aí na questão da morte presumida e bota para a sucessão. Gabarito letra C. Isso é tudo letra de lei. Deve requerer a sucessão definitiva do ausente, pois ele já teria mais de 80 anos de idade e as últimas notícias dele datam de mais de 5 anos. Probabilidade de estar vivo é muito pequena. O que está errado na letra... Peraí. Eles devem requerer que seja declarada a morte, sem declaração de ausência, por ele ser encontrado desaparecido há mais de 2 anos, abrindo essa sucessão. Não, os requisitos
não bate com a letra de lei. Então, gabarito, portanto, letra C de casa. Estuda esses leia o Código Civil. E agora, para ler o Código Civil, né? É mais de 2.000 artigos. Muito artigo, rapaz. O Código Civil é grande demais. 12. Márcia, adolescente com 17 anos de idade, sempre demonstrou uma maturidade muito superior à sua faixa etária. Seu maior objetivo, aqui a história só é longa, né? Mas é aquele negócio de emancipação. Seu maior objetivo profissional é de tornar-se professora de história, e por isso decidiu criar um canal em uma plataforma online. Aí o cara pode até ignorar isso aqui. É só pra gente perder tempo lendo. Ela quer abrir um canalzinho lá no YouTube e ganhar dinheiro. O canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões de jovens seguidores, despertando o interesse de vários patrocinadores que começaram a procurar jovem, propondo contratos de publicidade. Embora ainda não tenha obtido nenhum lucro, Márcia está animada com a perspectiva de conseguir custear seus estudos da faculdade de História e conseguir firmar alguns desses contratos. Para facilitar as atividades da jovem, seus pais decidem emancipá-la. Emancipação aqui, ela tem quantos anos? 17 anos. Bora lá. O que permitirá que celebre negócios com futuros patrocinadores com mais agilidade. Sobre o ato de emancipação de Márcia por seus pais, assinale a afirmativa correta. Então, as questões sobre emancipação, via de regra, elas são fáceis, mas se tu não está por dentro dos detalhes, da coisa básica, tu erra. Entendeu? Que a gente sabe que tem essa possibilidade da menoridade acessa. Qual é a regra? A menoridade ela acessa aos 18 anos completos. Aí quando a pessoa ficar habilitada para a prática de todos os atos da vida civil, etc, etc. Só que a gente tem exceção, onde isso pode se antecipar. Entendeu? Uma delas é a concessão dada pelos pais. Pode ser somente pelos dois, pelo pai e mãe, mas não, pode ser o casal ou pode ser um ou outro, na falta do outro. Beleza? Aí o que mais qual é o requisito? Instrumento público, entendeu? Tem que fazer tudo certinho. E quando é dada pelos pais, ela não depende de homologação judicial. Ela não depende de juiz estar lá metendo o dedo na história. Então vamos atrás da nossa resposta. Ó, a letra A. Depende de homologação judicial. Não. Não tem requisitos formais? Errado. Tem sim. C. Deve necessariamente ser levado a registro no cartório. Letra C. Aí vem aqui D. É nulo, pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com a economia própria, o que ainda não aconteceu. Errado. Ele ao mesmo tempo, quando ele diz apenas poderia ser emancipada caso tivesse economia própria, ele está querendo tirar todas as outras possibilidades que tem de emancipação. Tem emancipação quando tu demonstra a ideia de economia própria, tem emancipação quando tu te forma a nível superior, ou quando tu entra em exercício no caso tenha passado em algum concurso público, etc. Tem outras possibilidades. Aqui ele restringiu, entendeu? Mesmo que ele não colocasse aqui falando sobre nulo, essa ideia aqui restringiu todas as outras possibilidades. Gabarito, portanto, letra D. Beleza? Vai precisar fazer o quê? Registro do cartório. Tranquilo? E não precisa de juiz para estar metendo o dedo. E quando é que eu preciso de sentença do juiz? Sentença de juiz é, vamos Menor de supor, 16 anos? menor de 16 anos completos. E entra a figura do tutor, entendeu? Menor de 16, aí que entra essa história bem. Agora, quando é dada pelos pais, não precisa, entendeu? De juiz estar metendo o dedo na história. Mas com certeza alguém ia cair na pegadinha e achar que precisava de juiz aqui para resolver o problema. Na verdade, não. Aqui é só chamar a atenção, ó. Acho que vocês já sabem disso. Essa proibição de casamento de menor de 16 anos, né? Até antes dava fazer isso.
Menor de 16 podia casar. Ainda é reflexo do Código Civil antigo, de 1916, que aconteceu muito isso, né? No Brasil, na verdade no mundo. Continuando, Daniel, habilitado e dentro do limite de velocidade, dirigiu seu carro na BR-111, 101, quando uma criança atravessou a pista. Beleza. Criança atravessou a pista, eu posso desviar e acertar a casa de alguém. E qual vai ter justificativa? Vai, porque a gente faz um juízo de ponderação ali rápido, o que é mais valioso? A vida prevalece sobre o bem material. Então é isso que ele vai fazer aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Daniel, para evitar o atrapalhamento da criança, saiu de sua faixa e colidiu com o carro de Mário, taxista, que estava a serviço e não teve nenhuma culpa. Daniel se nega ao pagamento de qualquer valor a Mário, por alegar que a responsabilidade, em verdade, seria de José, o pai da criança. A respeito da responsabilidade de Daniel pelos danos causados, assinale a afirmativa correta. E agora? Aí ele não praticou nenhum ato ilícito. Isso aí, né? A ideia do ato ilícito foi descartada. Entendeu? A gente descarta essa ideia do ato ilícito. Por quê? Porque ele destruiu, né, deteriorou coisa alheia para tentar evitar, né, um perigo iminente. Aí o cara faz todo aquele juízo de ponderação entre o que ele estava tentando salvar. Aí tem a questão do bem material e tem a questão da vida, né? Aí a questão da vida prevalece. Mas, continua. Vamos Mas ver o ele que estragou o carro do Mário. Mas, justamente, mas ele deu um prejuízo lá para o Mário. A gente afastou a ilicitude, mas tem a questão da responsabilidade. Embora Daniel não tenha cometido ato ilícito, ele tem que indenizar o taxista. Entendeu? Indenizar o taxista. Aí o que pode acontecer depois? Porque a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Beleza, vou indenizar o taxista, mas ele pode entrar com uma ação regressiva em face do pai. Beleza? Ele pode entrar com ação regressiva em face do pai. É isso que pode acontecer. Então, o nosso gabarito aqui vai ser aqui na história. Ele não praticou. Ó, primeiro que. Pronto, na verdade está aqui. O cara percebeu que não praticou ato ilícito, ó, o que acontece? Repete Só, em todas. é, Ó, ele praticou ato ilícito aqui. Ah, não, aqui ele está falando ele não, né? O que ele fala no outro? E não terá que indenizar. Ó, tirou a ideia de indenização, errado. Letra E, ele praticou ato ilícito, ó, descarta. Então, pronto. Ficaria entre letra C e letra A. Gabarito e letra A. Não praticou o ato ilícito, mas, ainda assim, terá que indenizar Mário. E o que ele pode fazer depois? Entrar o Daniel, ele pode entrar com uma ação regressiva contra o pai da criança. Tranquilo? certo. E o que esse negócio tem aqui, mesmo? Violando o princípio do nemine laedere. É só para criar confusão, né? Tem que botar isso. Esse princípio bem aí, ele está voltado à ideia de que, tipo a ideia de ninguém ofender, não tem nada a ver, ninguém ofender. É tipo a ideia de que não ofendeu ninguém. É só besteira, eles colocam aqui só para tentar confundir o candidato, mas eu acho que não daria para confundir, não. Já que a gente enxergou bem aqui que ele não praticou ato ilícito. Acho que ficaria bem difícil a pessoa se confundir por conta dessa expressão em latim aí que eles colocam. Beleza? Então, gabarito, letra A. Beleza. Tem uma questão interessante, é a da bicicleta. Não sei se vocês lembram essa da bicicleta. Já viram ela? A menina pega a bicicleta da outra emprestada e vai pra rua nessa bicicleta. Aí olha uma outra fulana que tá para apanhar do namorado e ela pega a bicicleta, taca nesse cara para evitar que a outra apanhe. Isso é uma questão de OAB. É só questão doida nessas provas. 14. Alberto, adolescente, obteve autorização de seus pais para casar-se aos 16 anos de idade. Albertinha é precoce, quer sofrer cedo.
Então, casou, né? O casal viveu feliz nos primeiros meses. Mas, após certo tempo de convivência, começaram a ter constantes desavenças. Assim, a despeito dos esforços de ambos para que o relacionamento progredisse, os dois se divorciaram um pouco mais de um ano após o casamento. 16, pouco mais de um ano, então ainda está menor, né? Beleza. Via de regra, a gente pega aquela ideia que ele ainda é menor, mas ele não foi emancipado com o casamento? Foi. Alberto decidiu reunir algumas economias, adquirir um pacote turístico para viajar pelo mundo e tentar esquecer o ocorrido. Alberto já fazia economia. Considerando que Alberto tinha 17 anos, quando celebrou o contrato com a agência de turismo, e que o fez sem qualquer participação de seus pais, o contrato é válido ou não? É válido. É válido. Válido. Uma vez casado, ele ganhou, ele adquiriu aquela emancipação, e não é porque ele se divorciou que vai voltar. Não. Entendeu? É tipo aquela história. Uma vez que tu casou e tu te divorcia, tu não passa a ser solteiro, não. É divorciado. É a mesma história aqui. Ele ganhou a capacidade dele, permanece. Gabarito, letra Letra A. A. Válido, pois Alberto é plenamente capaz para as práticas do direito civil. Aí eu pergunto para vocês. Albertinho, 17 anos, viajou e matou alguém. Ele vai responder pelo ECA ou pelo Código Penal? E agora? Se caísse dessa numa prova, como é que ficaria a situação? Ele foi emancipado, adquiriu, Pelo ECA. Ele foi emancipado civilmente, agora penalmente. penalmente, ele continua menor de idade. Para o direito penal, ele responde pelo ECA. A emancipação, ela te habilita para praticar atos da vida civil, entendeu? Agora, em relação ao direito penal, não alcança, não. Então, fica de olho. Gabarito aqui, letra A, eu não sei se eu já vi alguma questão envolvendo isso que eu falei, não lembro. Envolvendo essa situação. Mas é interessante, caiu um negócio desse. 15. Bruna visitou a mansão neoclássica que André herdara de seu tio e cuja venda estava anunciando. Bruna ficou fascinada com a sala principal, decorada com um piano do século XIX, e 2 quadros do conhecido pintor Monet, e com os banheiros ornados com torneiras desenhadas pelos melhores profissionais da época. Diante disso, decidiu comprá-la. Então, bora lá. Vamos ver aqui, né? Piano, quadro, torneira. Piano, quadro, torneira. O que eu posso tirar daqui que não vai atrapalhar o uso do imóvel? Tirar a torneira e o piano. Aí fica as torneiras. Não, se eu tirar a torneira, vou tirar a torneira do banheiro, não vai atrapalhar o uso do banheiro? Estou dizendo que fica as torneiras. Ah, Então, piano e quadro a gente pode passar adiante, né? Então, bora lá. Na ausência de acordo, ou então não tem acordo, então se ele está dizendo que não tem acordo entre as partes, a gente vai seguir as regras lá do Código Civil. Na ausência de acordo entre Bruna e André, por ocasião da transferência, vou transferir a propriedade para a Bruna, ela comprou, né? Aí Bruna está achando que comprou o piano também, os quadros. Então, bora lá. Ela vai receber o quê? Pegando só essa ideia, né, de retirar e não vai alterar na utilidade, a gente consegue acertar a questão. Quer ver? Ó, a gente já sabe que eu posso... Ó, a mansão com os quadros e o piano. Letra Não. C. Letra C. Aí vem aqui, apenas a mansão. Aí ele vem aqui, esse que é o princípio, não é aplicável. Aí está tirando o princípio da gravitação. Claro que é aplicável. Não a todos, né? A mansão, juntamente com as torneiras, consideradas partes integrantes, certo? Mas não os quadros e o piano, porque a gente considera-os como pertences. Então, a gente vai associar
a gente vai fazer essa associação, dizer que pertença, fazendo a retirada. Estou tirando, vou modificar alguma coisa aqui no bem, vai fazer alguma diferença tirando isso? Não, então tu vai fazer essa associação. Então, isso aqui deve ser pertença, entendeu? Vou tirar a torneira, vai atrapalhar o uso do bem, então não é pertença, porque entra como parte integrante. É bem fácil aqui. Mesmo o cara não conseguindo dizer o que é dando uma definição do que é pertença, ele vai pela lógica da questão de integrar, retiro, vai atrapalhar o uso do bem? Vai, então deixa lá. Retiro, não vai atrapalhar, então pode levar, é pertença. Tranquilo? Gabarito letra C. O que que fala aqui na letra D? Amansam os quadros. Errado. O quadro não vai. Quadro é pertença e pode tirar. Ele não vai seguir a regra da gravitação jurídica. E o que que fala essa regra da gravitação jurídica? Fala que os acessórios seguem o bem principal. Gabarito letra C. Tem outra sobre isso aqui. O GPS. Dezesseis. Ixi, apareceu uma questão aqui de promotor. 2022. Humberto desapareceu do seu domicílio, sem que houvesse notícia de seu paradeiro. Porém, ele não colocou aqui, ó, ele não colocou o porém. Por que ele não colocou o porém? Por que esse porém chama a nossa atenção? Ele não colocou, ele deixou ser. Deixando o procurador de testamento. Então, presta atenção nisso aqui, ele deixou o procurador de testamento. Decorrido 3 anos de seu desaparecimento, sua esposa, casada, você que era cansada, casada com Humberto, sob o regime de comunhão parcial de bens, e seus filhos propuseram a competente ação de ausência, né? Declarar ausência para fazer todo aquele negócio lá de partilha e tudo mais. E requerer a abertura da sucessão provisória, pleiteando a emissão na posse dos bens. Já querem pegar tudo. Então, bora lá. Sobre o caso, é correto afirmar que... Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer para eliminar alternativas aqui. Bora lá. Presta atenção, presta atenção. Letra A. Para serem emitidos na posse provisória dos bens, os herdeiros deverão prestar garantia de restituição. Eles estão numa possibilidade de fato, né, herdarem tudo. Aí quer dizer que eu vou ter que garantir que eu posso devolver isso aqui depois. Não é meio que contraditório dentro dessa ideia? É meio que contraditório essa ideia de dizer que eles vão ter que garantir a restituição, prestar uma garantia de restituição. E entra como obrigatoriedade, ó. Entra como obrigatoriedade, o deverão. Letra B. O descendente, o ascendente e o cônjuge devem capitalizar todos os frutos e rendimentos auferidos dos bens cuja posse receberem. Todos os frutos e rendimentos. Isso aqui é meio que chato fazer isso aqui, né? Eu desconfiaria. Não há essa necessidade. Bem, não. Continua. Na verdade, né, tem outra informação a mais sobre essa possibilidade bem de frutos e tudo mais. Ela ficou, mas eu usaria isso para fazer a eliminação. Essa ideia do todos, entendeu? Que não é todos, tem uma exceção bem aí nessa história. Letra C. Os imóveis do ausente não poderão ser dados em hipoteca nem alienados, salvo em virtude de desapropriação. Posso descartar a letra C? Posso. Por quê? Ele está negando a possibilidade de ser alienado. E ele traz uma ressalva só em relação à desapropriação. E, na verdade, os imóveis eles podem ser alienados, caso eles não sejam de desapropriação. Eu posso sim alienar, eu posso hipotecar, desde que tenha lá toda a ordem do juiz e tudo mais. Eu posso sim. Posso alienar, posso hipotecar. Por que eu posso fazer isso, Arthur?
Por que que eu posso alienar o imóvel? Para evitar a ruína. Porque se eu não consigo manter, vamos supor, o cara tem uma mansão enorme e os herdeiros não têm como manter aquele bem, é melhor hipotecar, fazer alguma outra coisa, que é para que ele tenha um uso e quem tiver na posse direta, manter, entendeu? É para evitar a ruína, então ele pode sim. Letra D. O sucessor excluído da posse provisória pode alegar falta de meios para que lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que ele tocaria. Será seu gabarito? Segura, não tem certeza? Então vai no outro. Ainda que o ausente venha aparecer, não terá direito a reaver dos sucessores a sua parte nos frutos e rendimentos. Ó, eu reapareci, aí eu não vou ter direito. Não é errado isso? É errado. Agora eu vou te dar um exemplo aqui para você, em relação a isso aqui, ó, fruto e rendimento. Presta atenção, para vocês enxergarem. Desapareci, aí vamos supor que eu tinha um prédio, nesse prédio tinha mais 10 salas, fizeram o quê? Alugaram esse prédio, alugaram essas 10 salas, e esse prédio começou a render dinheiro. O dinheiro que vai surgir desses aluguéis, a gente entra aqui, ó, frutos e rendimentos. Ele está querendo dizer o quê? Que eu não vou ter direito, ó, nesses frutos e rendimentos que o cara ficar lá aproveitando dos meus bens. Lógico que vai ter direito, sim. Gabarito, letra D. Um pouco mais difícil. Por quê? Porque ela exige mais decoreba, mas tudo está no Código Civil. Todas essas alternativas aí, ó, todas elas estão diretamente no Código Civil. E não está lá no artigo 1200, não, no 1800, não. É do 26 para frente. É bem pertinho. É só fazer a leitura. Gabarito Essa aí letra. é difícil mesmo. É bem mais difícil. Não, essa é bem mais difícil. É de promotor, essa daqui, ó. Não poderia ser tão fácil. Senão, estava todo mundo se preparando para a prova de promotor e não da OAB. Continuando. E para promotor não precisa ser advogado, não. Só precisa ter os 3 anos de prática jurídica para passar na prova. A observação aqui do procurador, né? De data da abertura provisória da associação, ó. Que você não observa, tem um prazo. E lá ele falou que ele tinha representante, ó. Aí a gente segue esse prazo de 3 anos. Se não tem, ó, o prazo é menor, 1 ano. Aí lá na questão falou que ele deixou o procurador. Tá vendo? Eu até destaquei. Ó, ele deixou o procurador. Aí segue esse prazo. Vai esperar os 3 anos para poder entrar com pedido de sucessão provisória. Questão, agora, 17. Ó, de juiz. Vamos observar como ela não é tão difícil. Lembra que eu falei da condição suspensiva e da resolutiva? Condição suspensiva, eu já estou usufruindo ali o direito. Pô, na suspensiva eu não estou usufruindo. Eu vou usufruir. Na resolutiva, eu já estou usufruindo. E na hora que a condição acontecer, eu perco. Entendeu? É tipo na resolutiva. Ganhei uma casa, ó, eu vou te dar essa casa aqui, vai morar com tua mulher. O exemplo vai até ser fora de lógica. Tu vai morar nessa casa aqui com tua mulher. Mas na hora que ela emprenhar, que ela tiver um filho, perde a casa. Condição resolutiva. Entendeu? Eu já estou usufruindo. Na hora que acontece, eu perco. Na suspensiva, não. Eu não estou usufruindo. Na hora que acontecer, é que eu vou passar a ter o direito. Beleza? Então, bora lá. Agora, cuidado que aqui fala outra coisa. Vai envolver outro assunto. Mas esse ponto a gente já consegue eliminar 2. A Liga Suprimentos firmou uma confissão de dívida. Confissão de dívida. Ó, eu devo mesmo, devo. E não nego. Pago quando puder. Foi isso aqui que ele falou. Perante SMA Informática. Tendo por objeto a quantia de 150 mil. Não vamos usar essa confissão de dívida comigo, né? Uma das cláusulas da confissão de dívida estabelecia que o pagamento da dívida se daria em data a ser definida por credor e devedor. Então, segura isso aqui, ó.
Aí eu já pergunto para vocês, é uma condição suspensiva ou resolutiva? Ele já tem o dinheiro? Não. Ele não está falando que deve, ó, eu devo. Mas ele não tá, ainda não pagou. Então, ainda não estou usufruindo desse dinheiro. Então, é uma condição suspensiva. Suspensivo? Suspensiva. Agora, segura esse outro ponto. Ele fala bem aqui, ó, que o pagamento se daria uma data que seria definida por credor e devedor. Tranquilo. Uma data ajustada ali. Os dois acertariam uma data. Pega essa ideia, porque a gente vai usar a lógica para responder essa questão mais na frente. Aí vem aqui. Com o passar do tempo, a SMA Informática tentou por diversas vezes fixar a data. Então, tá aqui eu tentando definir a data. Vai pagar? Não, eu vou pagar. Não, não concordo. Aí tu fica negando. Ó, por diversas vezes fixar a data. Mas a Liga e Suprimentos nunca concordava. Aqui ela já está fazendo o quê? Aqui ela já está agindo de má fé. Ela já está fazendo isso de propósito. Ela já está condicionando o negócio jurídico à vontade dela. A única vontade dela. E quando ela faz isso aqui, ó, ela muda a lógica da coisa. Quando fica acordado que credor e devedor vão ajustar uma data, beleza, não tem problema nenhum. Agora, quando tu modifica esse padrão e começa a negar, aí tu já traz uma certa ilicitude aqui na história. Beleza? Então, bora lá. A mencionada cláusula contém uma condição. Olha, já está dizendo que é uma condição. Só que a gente já sabe que ela é o quê? Suspensiva. A gente já sabe que ela é suspensiva. Então, a gente vai ver que ele vai trazer a ideia da resolutiva lá na frente. Ó. Ok, resolutiva. O que a gente faz? Elimina. Peraí. Daria para eliminar duas. Bora, meu filho. Resolutiva vai embora. E aqui foi embora também. Pronto. Já aumentaria a nossa chance. Aí vem aqui. Suspensiva simplesmente potestativa. Suspensiva contraditória. Suspensiva puramente potestativa. Aí bem aí que o candidato teria que tentar saber o que significa esse negócio de simplesmente potestativo. A simplesmente potestativa, ela envolve o quê? Ela envolve isso aqui, ó. A vontade de um e do outro. Aí o que eu falei para vocês? Que a gente vai ter que usar a lógica mais na frente. Por quê? Em regra, quando eu chego até aqui, eu estou dizendo que é simplesmente potestativa. Seria letra A. Seria a letra A. Se eu ficasse preso a essa ideia. Ó. Mas ele continua. Quando ele fala que o outro está condicionando todo o negócio à vontade exclusiva dele, ele quebra isso. Ele quebra a ideia do simplesmente potestativa. Ele quebrou. Aí ele já faz o negócio ficar ilícito. Aí vai ser uma suspensiva puramente potestativa. E ela é ilícita. Entendeu? Essa puramente potestativa. Por que ela virou puramente potestativa? Porque ela ficou condicionada à vontade de apenas um. É tipo dizer, eu te dou isso se eu quiser. E ele estava quase dizendo isso, eu vou escolher a data que eu quiser e eu não quero agora. Ele mudou toda a ideia da vontade dupla, de um e de outro. Entendeu? Então, gabarito, ó, letra E. Mas o que a FGV fez? Ela deixou claro que inicialmente seria simplesmente potestativa, mas lá na frente ele trouxe a ideia a mais, para tu enxergar que mudou. Por mais que essa era a ideia inicial, mas os fatos se transformaram em outros e o gabarito ficou letra E, suspensiva, puramente potestativa. Difícil a questão? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas é bom botar. Pelo menos peguem a parte do resolutivo e suspensiva, pelo menos isso. É simplesmente potestativo é os dois, e puramente é um, É unilateral. quando Vamos tu dizer assim. percebe que um tá deixando o negócio todo preso nele, entendeu? Tipo, ele não quis aceitar, ó, ele não quis aceitar. Mas ligue, nunca concordava. Aí ele mudou toda a ideia de credor e devedor. Ficou tudo nas mãos deles. Aí, resumindo, nunca vai dar certo o negócio. Aí é ilícito. Beleza? Certo. Vai lá, vai terminando. 18, defensor público.
Júlio viveu uma vida de excessos e se preocupa em dar um fim útil, você quer dar fim à vida, né? Um fim útil ao considerável conjunto de bens que amealhou durante a sua vida. Por isso, deseja que após a sua morte, 20% dos seus bens sejam destinados a uma fundação para fim de defesa, conservação e promoção do meio ambiente dos povos ribeirinhos. A partir disso, é correto afirmar que, eu já vi outras questões da OAB mesmo sobre isso aqui de fundação. Então, bora lá. Ele quer saber o seguinte, esse assunto de fundações, ele não é difícil de dominar, de aprender. Ele vai querer saber em relação aos bens que ele quer deixar para construir a fundação. Eu vou deixar tantos mil para fazer fundação X, nesse padrão. E se o dinheiro não der, o que a gente faz? Tem esse ponto bem aí. Quando o dinheiro não dá, o que eu posso fazer? Incorpore em outra, que tenha o mesmo fim ou semelhança. E é uma das ideias que a gente tem que pegar. Então, bora lá. Se insuficientes para instituir a fundação, os bens deixados por Juliano deverão retornar ao monte a ser inventariado, a fim de que se faça partilha? É errado. O que faz? Procuro outra com os mesmos fins e aplico nela. Letra B. Para alterar o estatuto da fundação, a reforma deve ser deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representá-la, e não desvirtuar ou contrariar o seu fim. Se vocês forem pegar a letra da lei que fala sobre isso, até diriam que a letra B está correta, mas ela não está correta. Ela não está completa, na verdade. A informação aqui, ó, isso aqui é correto, isso aqui. Porém, está faltando mais informação. E para a FGV, ela anda com essa história agora, entendeu? Ela coloca algo que praticamente é correto, mas está incompleto. E por estar incompleto, a alternativa fica errada. Entendeu? Não tem nenhum errozinho aqui, ó. Tá errado porque está faltando uma coisa a mais. Está faltando um outro item aqui, ó, em relação à alteração do estatuto da fundação. Aí não dá nem para deixar isso aqui vermelho. Porque isso aqui não está errado. Ele está incompleto. Letra C. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Segura essa, segura. Letra D. Tornando-se inútil, impossível ou ilícita a finalidade a que visa a fundação ou vencido o prazo, o juiz lhe promoverá a extinção, incorporando seu patrimônio a outra fundação. Qual vocês marcariam? Essa letra D aí. Letra D. Não. Por quê? Porque o juiz tirou a possibilidade de outra pessoa. Ou seja, antes dele promover extinção, ele teria que chamar aqui o Ministério Público ou qualquer outro interessado. Ele tirou aqui o Ministério Público da jogada, tirou o interessado da jogada. Ele trouxe logo aqui para a ideia de extinção e incorporar o patrimônio a outro. Entendeu? Gabarito, portanto, a letra C de casa. C de casa. Então, vamos lá. Questão diferente, mais ou menos. Mas isso aqui é assunto que já caiu em OAB. Isso aqui já caiu. E como gabarito, era isso aqui, ó. Era essa ideia da incorporação em outra fundação. E sobre a letra B lá, ele falou isso aqui, ó. Ficou faltando isso. Por isso que eu falei que não tinha como deixar vermelho lá, porque eu ia dizer que tá errado. Não, tá incompleto. Tá errado porque tá incompleto. 19. Quando sua mãe passou muito mal, opa, isso aqui, ó, padrão 2022, ó. É padrão OAB, ó, é da FGV, questão de estagiário. Bora ver se vocês ainda estão com a informação na cabeça que a gente viu lá no início. Quando sua mãe passou mal, ó, a mãe salvar alguém. Vou só deixar bem aqui, eu vou pegar só isso aqui, ó. Acertando a questão, só lendo as primeiras expressões. Quando sua mãe passou muito mal. Lesão ou estado de perigo? Estado de perigo.
Estado de perigo. Qual foi o bizu? Estado de perigo envolve a necessidade de salvar alguém ou a si mesmo. É estado de perigo? Desce, 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 Estado desce. de perigo. Gabarito, letra é. É ou não é? É. É sim. Com certeza. Fica muito fácil quando tu pega o básico. Pega o básico, mas decora esse negócio. Aí continua. Quando sua mãe passou muito mal, Bruna levou à emergência, foi indicada a necessidade de uma internação imediata. Sob o risco de morte, pronto, para terminar de fechar aqui o negócio. Bruna encontrou vaga no hospital na região, mas não tendo conseguido autorização do plano de saúde para a transferência da mãe, celebrou o contrato com o hospital. Aí entra a ideia do oneroso, que tu acaba acatando. Se comprometeu a pagar pelo serviço por preço bastante superior, etc, etc. Aí vem aqui, esse estado de necessidade, essa praga bem aqui, ó, isso aqui é do direito penal. Ele aparece aqui só para fazer o cara ficar doido para marcar ele. Não cai mais nessa pegadinha. Perigo de morte da pessoa ou de um familiar, estado de perigo. Pronto, estado de perigo. Vida, salvar alguém. Já matou a questão. A gente matou a questão bem aqui, não passou muito mal. Aqui, se tem mais alguma. Bora lá. Deixa eu ver essa aqui, juiz. Ó. A empresa X, com sede no estado do Amapá, há alguns anos enfrentava dificuldades financeiras e passou a não realizar o pagamento de dívidas, que já acumulavam um passivo maior do que o ativo. Com a pandemia, a situação se agravou ainda mais e a empresa encerrou suas atividades às pressas, sem comunicar aos órgãos competentes. Fechou tudo, não comunicou a ninguém, não seguiu o padrão, né? Diante da inadimplência da empresa, seus credores, incluindo o fisco, entraram em juízo e solicitaram a desconsideração da personalidade jurídica. Bora lá. Atento à jurisprudência do STJ, o magistrado deve considerar, no caso, que... Esse aqui é diferente. Mas bora responder, ó, dá de aplicar macete aqui, ó. Para a desconsideração da personalidade jurídica, basta a caracterização do estado de insolvência. Esse basta aí deixaria a gente com o pé atrás e com certeza eliminaria essa questão? Sim. Porque para aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, isso aqui não é condição. Entendeu? Decretar estado de insolvência. Isso aqui não entra como condição. E o basta deixou o negócio muito bagunçado, né? Muito aleatório, muito sem regras. B. Caso a empresa participasse de grupo econômico, haveria a desconsideração da personalidade jurídica? Não é porque eu estou dizendo que é grupo econômico que eu vou usar isso como motivo para descaracterizar a personalidade jurídica da pessoa jurídica. Na verdade, não. A mera existência desse grupo econômico, sem a presença dos outros requisitos, não autoriza a descaracterização. Então, falta mais coisas aqui. Letra C. A dissolução irregular é suficiente, por si só, para o implemento da desconsideração da personalidade jurídica. Quase a mesma ideia ali que a gente aplicou na letra A. O encerramento de atividade, e etc., ou dissolução da sociedade, não é motivo por si só para aplicar a descaracterização da personalidade jurídica. Ele fica dizendo aqui o só, ele está dizendo que basta isso para descaracterizar. Errado. Letra D, presume-se dissolvida. Presumir é afirmar com grau de certeza alguma coisa? Sim ou não? Quando eu presumo, eu afirmo com grau de certeza algo? Não, só presume-se, né? Não, só presumo. Então, significa dizer que isso aqui, ó, é uma possibilidade. É uma possibilidade. E eu já falei para vocês que possibilidades gostam de estar junto com o gabarito. Mas, bora ver o restante. Letra E.
Tratando-se de regra que importa na ampliação do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que é melhor se coaduna com o artigo 50 do Código Civil é a de que, diante do encerramento irregular das atividades, a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fim... Errado. Ele tá querendo dizer que bastou isso aqui, bastou encerrar de forma irregular, que eu estou dizendo aqui que eu estou diante de fraudes? Não. Irregular, porque não deve estar seguindo algum padrão lá pela lei, né? Que a legislação informa para a gente seguir. E não é porque eu não segui aquele padrão ali prescrito na lei que eu estou dizendo que eu estou diante de fraudes, etc. Estou fazendo aquilo ali porque eu estou usando de instrumento para fins fraudulentos e tudo mais. É errado. Gabarito letra D. Letra D. Difícil um pouquinho a mais, porém dá para a gente fazer jogo aqui de eliminação. Dá. É só ter calma. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem muito aqui, peraí. 21. Justina, casada há 25 anos, substituiu, por ocasião do casamento civil com Eduardo, um dos seus patronímicos pelo do marido. Não dou algum nome lá. Ocorre que o sobrenome adotado passou a ser o protagonista de seu nome civil, em prejuízo do patronímico de solteira, porque ele passou a causar intenso sofrimento, uma vez que sempre fora conhecida pelo sobrenome de seu pai. Resumindo, ela vai querer tirar esse nome e deixar o dela que ela prefere. Ela vai poder fazer essa alteração? Pode. Vai, não tem problema nenhum. Pode. Então a gente já nem perde tempo lendo o resto, quer ver? O pedido da mulher, a gente nem deu o pedido dela, mas a gente já entendeu. Já está falando que ela já está tendo problemas psicológicos, só por causa desse nome. Então, bora lá. O pedido dela vai ser julgado procedente? Vai. Então, a gente tira o improcedente. A gente tira aqui a letra D também. Tira a letra E. E fica com os 50%. Letra B, procedente, pois a autonomia privada é uma das exceções à inalterabilidade do nome previstas na Lei de Registros Públicos. Estranha essa letra B. Lê a letra C, procedente, essa aqui bate certinho. Procedente, pela interpretação histórico-evolutiva da inalterabilidade, da preservação da herança familiar, da autonomia privada e da ausência de prejuízo a terceiros. Gabarito. Gabarito. Questão simples. Daria para acertar tranquilo. Era só ler e perceber, né? Essa tá boa. É de juiz essa daí. É de juíza. 2022. TJ Pará. Ou TJAP é o que? É Amapá, né? É Amapá. Estava boa essa questão aí. Não, esse aí tava tranquilo. Era só para não zerar a prova. É bom se fosse assim. Bora lá. Bora. Eu vou ter aqui um monte de coisa sobre nome, ó. Jurisprudência sobre mudança de nome, prenome, etc. Questão 22. Está terminando. Eu botei 24. Renato vendeu seu automóvel para Cláudio pelo valor de 30 mil. Defensor público. A ser pago na data da efetiva entrega do bem. Entrega do bem, no direito civil, a gente diz que é tradição. Ó, aí como ele usa aqui, ó. A tradição do bem ocorreu, mas Cláudio não pagou na data avançada. Por ser amigo de Cláudio, Renato tolerou o inadimplemento por muito tempo. Ó, essa questão é interessante. Presta atenção. Ela apareceu no final, né? Fique ligado. Esse aqui estava para cair numa prova do OAB. Bora lá. Comprei, recebi o bem, mas não paguei. Aí o meu amigo, né, que gosta muito de mim, tolerou o meu inadimplemento. Quando consultou um advogado, descobriu que o prazo para deduzir a sua pretensão em juízo havia terminado, ou seja, prescreveu o direito dele de cobrar os 30 mil. E agora, o que pode acontecer? Segura, que agora que eles vão pegar aqui a dica da questão. Posteriormente a esse fato, Cláudio, que é o cara que está devendo, devo, não nego, pago quando puder, mas eu espero o prazo prescricional. Aí, o que o Cláudio fez? Ele reconheceu o débito, mesmo estando prescrito, e pediu a Renato a prorrogação do prazo. Vocês sabiam o poder que isso aqui tem?
Vamos supor que tu quer cobrar fulano de tal, tu sabe que já prescreveu, aí tu tenta negociar com ele e gravar pelo menos um áudio dele, dizendo que, não, eu sei que eu tô te devendo e tal, tu não quer, se tu quiser aí marcar uma outra data pra te pagar e tu usa isso aí tudinho. Porque quando ele fizer isso, ele vai afastar a prescrição. É a renúncia da prescrição, que aconteceu bem aqui, ó. Já está prescrito, mas eu vou lá, minha última cartada. Aí tu reconhece, não, eu sei que eu estou te devendo mesmo e tal, etc. Vou te pagar daqui a um mês. Aí tu, pronto, tá aqui. Caiu no gatilho, caiu na armadilha. Renunciou à prescrição. Nesse caso, com relação à prescrição, o que ocorreu? Renúncia. Renúncia. Pegaram a dica do devedor? Renúncia da prescrição. Essa aqui é boa, essa questão é boa. Isso aqui tá para cair na OAB. Isso aqui não caiu na OAB, não. Essa historinha bem aqui, ó. Tá para cair, porque a DFG Vai cair agora, para a gente acertar. é mais uma questão interessante. 23. Adalto instituiu por testamento fundação. Ó, de novo a da fundação aparecendo, ó. Com o fim de promoção de educação de jovens carentes de São Paulo, e para tal realizou a dotação de bens livres a dotação de bens livres com a parte disponível de sua herança. Então, ele vai deixar uma parte lá para constituir a fundação, instituir. Quando ele faleceu, o estatuto foi elaborado, aprovado pelo Ministério Público e inscrito no órgão competente. A fundação começou a funcionar, mas agora, depois de um ano de funcionamento, precisa realizar alterações no seu estatuto. A reforma, além de deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação, e não contrariar ou desvirtuar o fim da fundação, deve ser. Em relação a essa reforma aí. Questão doida, né? Bora lá. Aprovada expressamente pelo órgão do Ministério Público dentro do prazo legal, desse cabido o suprimento judicial em caso de negação ou ausência de manifestação. Ficaria com o pé atrás sobre isso aqui? Sim ou não? Letra B. Aprovada pelo órgão do Ministério Público, expressa tacitamente. Desse cabido o suprimento judicial, ficaria com o pé atrás em relação a isso. Tanto aqui, quanto esse tacitamente aqui, ó. Letra C. Aprovada pelo órgão do Ministério Público e, se ele negar ou não se manifestar no prazo legal, o que poderá o juiz supri-la a requerimento interessado. Ele traz o se, a possibilidade de condição, e o poderá, a ideia de novo, possibilidade. Será seu gabarito? Calma. Letra D. Aprovada expressamente pelo órgão do Ministério Público, sendo cabível suplemento judicial, somente no caso de ele não se manifestar no prazo legal. Poderia anular essa daí? Sim. Sim. Vamos ver aqui se a letra E vai ser anulada. Aprovada pelo órgão do Ministério Público, expressa outra... Ó. Tchau. Esse tacitamente aí eu tirava também. Letra C é o gabarito. É uma questão, dava para aplicar macete aí a rodo. E acertar, mesmo sabendo isso aí. 24. A última. Acho que essa aqui é... Peraí, deixa eu ver o que é. 24. Questão de estagiário. Deixa eu ver se essa questão de estagiário é difícil. Araújo ficou admirado com o caminhão de um colega e fez uma proposta de comprá-lo, que foi prontamente aceita. Ocorre que, quando o veículo foi entregue, não estaria mais com o equipamento de monitoramento eletrônico, GPS, que, quando examinado por Araújo, estava encaixado. Ó, tá, quando eu olhei esse negócio, esse GPS estava lá. Esse cara tirou, esse bicho é malandro. Como eles não tinham combinado, não tinha combinado nada, aí o que a gente faz? Segue as regrinhas lá do Código Civil. Não combinou nada. Se eu tirar o GPS do carro, ele vai perder a utilidade, eu vou ficar desorientado da vida, que não vou saber para onde eu vou? Não. Não. Então, esse GPS é uma pertença. E se o outro tirou, tem algum problema ele ter tirado? Não. Não. O vendedor agiu corretamente, pois é uma pertença.
Letra A, gabarito. Gabarito, letra A. Beleza? Mas o cara ainda fica insistindo, rapaz, não sei não, isso aqui é parte integrante. Não, na verdade não. Tem GPS próprio do carro, mas também tem os instalados, aí dependendo do teu carro, né? É tipo um Gabarito, letra A. acessório que você põe depois, se quiser remover, você remove, né? Pois é, não vai fazer diferença nenhuma, em tese, né? Então, gabarito, letra A, e encerramos por hoje. Hoje demorou um pouquinho, né? Amanhã tem mais. A aula foi boa. Algumas Muito boa questões aula. pesadas. É, Valeu, Arthur. Valeu, pessoal.